Bom dia. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Vou contar uma historinha. Havia dois irmãos que há muito tempo não se falavam. Eles estavam brigados há tanto tempo que nem se lembravam mais o motivo da separação. Só que eles moravam em dois sítios vizinhos, separados por um pequeno riacho. E toda vez que eles saíam de casa, eles se olhavam um ao outro, né? Um dia, um dos irmãos, cansado de sair de casa e ver o outro irmão que estava brigado na frente dele, comprou uma grande quantidade de madeira e contratou um carpinteiro para executar, para construir uma cerca bem alta e bem fechada na extensão do riacho, em frente às duas casas. E disse ao carpinteiro: eu vou para a cidade resolver umas questões, quando eu voltar eu quero ver essa cerca pronta. No final do dia, quando esse irmão voltou da cidade, ele encontrou o carpinteiro já saindo na entrada do sítio, já saindo para ir embora. E ele perguntou para o carpinteiro: como é que está o serviço? Você já terminou o serviço? Ele falou: sim, já terminei, está tudo pronto. Aí o irmão continuou. Quando chegou em frente à casa dele, ele percebeu que o carpinteiro, ao invés de construir a cerca, construiu uma ponte, atravessando o riacho. Ele ficou bastante contrariado, já ia voltando, se virando para ir atrás do carpinteiro, perguntar por que o carpinteiro não atendeu a ordem dele de construir a cerca. Só que ele, quando estava se virando para ir atrás do carpinteiro, ele viu o irmão dele vindo em direção à ponte e começou a atravessar a ponte. Então ele parou e foi também até a ponte, e eles se encaminharam e se encontraram no meio da ponte. Os dois se olharam nos olhos por alguns instantes, depois se abraçaram e choraram. Mas não o choro da dor, o choro do alívio, da reconciliação, do alívio do peso que eles traziam no coração. Eles se ataram e nunca mais brigaram depois daquele dia. No dia seguinte, o irmão que pediu para construir a cerca foi atrás do carpinteiro para lhe agradecer. Ele procurou por todo lado o carpinteiro e não encontrou. Ninguém sabia do carpinteiro e ninguém tinha visto o carpinteiro por ali. E alguns diziam que aquele carpinteiro voltou para sua cidade natal, em Nazaré. Mas nunca ficou comprovado isso. Essa é a história desses dois irmãos. O que isso tem a ver com nossa conversa de hoje, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A mansuetude e a brandura na construção da paz. Kardec inicia esse capítulo trazendo duas passagens que estão em Mateus capítulo 5, versículos 4 e 9, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. E a outra passagem diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Essas duas passagens estão no Sermão do Monte, e quando Jesus proferiu essas passagens nas bem-aventuranças, os discípulos não entenderam o que Jesus queria dizer.
Eles chegaram a questionar Jesus, falar assim, perguntando se era então para eles aceitarem tudo na submissão, sem reagir. Naquele tempo, o povo judeu e outros povos também faziam as suas conquistas através da força, da truculência, da violência, da invasão. Eles invadiam as outras terras, submetiam, subjugavam os outros povos para fazer as suas conquistas. Se estudarmos a história do povo judeu, a gente vai ver que eles viviam em constante guerra, ou para conquistar novas terras, ou para defender as suas. Isso era uma rotina, era o habitual, né? E até hoje a gente vê que parece que não mudou muito, né? Mas era muito natural isso. Então, quando Jesus vem e fala assim, ó, se te baterem numa face, ofereça também a outra. Quando Jesus fala que em mansuetude, em pacificidade, em doçura, em resignação, em amar o inimigo, eles não conseguiam entender o que era isso. O que é tudo isso? Não consegue entender. Até o momento da crucificação de Cristo, os discípulos acreditavam que Jesus iria chefiar um exército para livrá-los do jugo dos romanos. Aí vem Jesus e fala que os mansos herdarão a terra, que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. A cabeça deles pirou, a cabeça deles ficou doida, né? Mas a incompreensão deles lá há 2000 anos, considerando o contexto da época, é compreensível, é natural. É como eles viviam ali, naquela situação. E Jesus estava trazendo um novo entendimento sobre as relações humanas. Jesus veio trazer a lei do amor, coisa que eles não conseguiam entender naquela época. Era difícil para eles assimilar esse novo conceito. Mas por que será que hoje, 2000 anos depois, ainda não conseguimos entender plenamente a proposta de Jesus? Por que será que ainda é tão difícil para nós aceitar a lei do amor? Vamos ver alguns conceitos que nós, às vezes, entendemos equivocadamente. O passivo, não podemos confundir pacífico com passivo. O passivo é aquele que não reage a nada. Ele aceita tudo sem questionar. Ele aceita as coisas ou pelo medo de contestar, ou pela conveniência para não se dispor com os outros. Esse é o passivo. Essa atitude, sim, está mais próxima da covardia, como os discípulos entendiam naquela época. Já o pacífico, ele reage às coisas que não concorda, mas com brandura, sem agressão, sem hostilidade. O pacífico semeia a paz, sem compactuar com a injustiça. Isso é mansuetude que Jesus se referia. A mansuetude não é fraqueza, como muita gente pensa, mas ao contrário, é a coragem de combater em nós o ímpeto de reagir com violência aos insultos que recebemos.
por que será que temos sempre a predisposição de reagir com violência quando somos provocados? O orgulho, a vaidade, a impulsividade. Vivemos num tempo em que tudo é urgente. O culto à competitividade. Todos queremos chegar na frente. Todos queremos ter razão. E nesse frenesi, acabamos por reagir com agressividade a qualquer provocação. Porque não paramos para pensar e raciocinar diante das coisas que surgem à nossa frente. Quando alguém, por exemplo, quando alguém nos fecha no trânsito, por exemplo, no primeiro momento nós queremos xingar ou revidar. E muitas vezes nos falta a tranquilidade, o autocontrole para não reagir de impulso. E mesmo quando não reagimos, por medo de criar uma situação ainda pior, acabamos nos irritando, punindo a nós mesmos pelas ações dos outros, que não discordamos. É o orgulho gritando dentro de nós. O orgulho parece que tem aquela voz dentro da gente dizendo assim: vai lá, devolve a provocação. Vai deixar barato isso? Vai deixar ele sair assim, bem, ileso? Você é um homem ou um saquinho de pipoca, né? A gente ouve isso dentro da nossa cabeça. Se você não der o troco, você é frouxo. Essas coisas que vêm na nossa cabeça, e assim por diante. É o veneno do orgulho correndo nas nossas veias. E muitas vezes achamos que essa irritação que sentimos diante de alguma contrariedade já passou e não nos afeta mais. Mas quando essas irritações se tornam constantes, acumulamos em nosso organismo substâncias nocivas que aos poucos vai nos envenenando. Ou seja, ficamos com raiva do outro e tomamos o veneno querendo que o outro morra. Sem perceber que só estamos matando a nós mesmos. Certa vez, um professor fez um experimento na sala de aula. Ele pegou um copo de água, deu para um aluno. Lila, segura esse copo aqui. Segura na tua frente assim, com uma mão só. E perguntou para o aluno se esse copo está pesado. Está pesado? Está leve. Agora fica segurando nessa mesma posição até o final da nossa palestra, tá? Ele pediu para o aluno ficar segurando o copo. Depois de 10 minutos, o aluno falou assim: não aguento mais. Está muito pesado o copo. Obrigado. Não, obrigado. Não vou te fazer isso. Eu não vou fazer isso com você. O copo vai pesando, vai pesando, vai pesando. Todos nós, os alunos, quando responderam à pergunta do professor, eles falaram, deve ter uns 100, 200 gramas, né? Aí ele fez isso e o aluno percebeu que o copo se pesava à medida que o tempo passava. As irritações, as mágoas, o rancor que vão acumulando dentro de nós, vai nos tornando mais pesados, mais cansados, mais doentes e, consequentemente, mais infelizes. Nós tomamos um remédio
para nos livrar da dor. E não percebemos que estamos todo dia, a toda hora, tomando veneno para sentir as dores do corpo. Por isso é que devemos cultivar, em nós, a tolerância, a pacificidade, a brandura, a paciência, a gentileza e a cortesia. Mas não a gentileza e cortesia hipócrita, aquela que só mascara a ira que ainda trazemos no coração. Mas a mudança legítima de sentimentos que nos elevam, que nos nutre com energia positiva que a espiritualidade amiga nos fornece. Quando estamos com um pensamento puro, livre de rancores, de mágoas e ressentimentos, estamos rodeados de espíritos amigos que nos ajudam a manter o equilíbrio e a paz. Mas a mudança de sentimentos não se dá assim de uma hora para outra com um simples querer. É preciso treino, persistência, vigilância constante dos nossos pensamentos, do autoconhecimento. Um exercício que podemos fazer é, toda vez que sentirmos algo ruim, parar e refletir. O que me levou a ter esse sentimento? O que aconteceu dentro de mim para sentir isso? Quando estivermos treinados em fazer essa reflexão constante, nós vamos perceber que, invariavelmente, a resposta vai ser sempre a mesma: o orgulho. O orgulho é aquilo que a gente sente quando nos achamos melhor que os outros. Quando nos achamos diferentes, melhores. Por vários motivos. Eu sou melhor do que aquele que rouba, porque eu não roubo. Eu sou melhor do que aquele que mata, porque eu não mato. Mesmo sabendo um pouco mais do que o meu irmão, isso não me torna melhor que ele. Que todos nós estamos aqui para aprender. E temos os nossos desafios a vencer, as nossas mazelas a superar. Todos nós. Que se o meu irmão ainda comete alguns erros que eu não cometo, com certeza eu cometo muitos erros que ele já não comete mais. Estamos sempre querendo combater, pensando, entendendo essa dinâmica, nós estamos combatendo em nós o orgulho, que nos impede sempre de crescermos. Portanto, não somos melhor e nem pior do que ninguém. Seja lá quem for, seja lá quem for. E também não podemos esquecer que todas as nossas ações geram consequências. Todas as nossas ações geram consequências. Toda vez que nós tratamos o nosso irmão com hostilidade, com agressividade, deixamos uma marca que devemos reparar em algum momento. Ainda que nos arrependamos, que pedimos desculpas, a marca não se desfaz. Havia um pai que tinha um filho que sempre tratava todo mundo com
rispidez, com grosseria, né? Com truculência, né? E depois ele se arrependia do que fazia e pedia desculpas. O pai, querendo ensinar ao filho a mudar de atitude, deu ao filho uma madeira nova, um martelo e vários pregos. E disse ao filho assim, que toda vez que ele tratasse alguém mal, que ele pregasse um prego na madeira. Depois de algum tempo, o filho foi ao pai e mostrou a madeira, cheia de pregos. O pai disse, agora vai e retire todos esses pregos. O filho obedeceu e depois de um tempo voltou com a madeira e mostrou para o pai novamente. E o pai perguntou, essa madeira está da mesma forma que eu te entreguei? O filho falou, não, agora está cheio de furos. E o pai disse, assim também são as pessoas. Não basta pedir desculpas ou arrancar os pregos, né? As marcas da agressão vão continuar. O arrependimento é bom, pois mostra que a pessoa reconhece que cometeu um erro e quer e pretende não mais cometer. Mas as marcas continuarão até que sejam reparadas. E é a expiação que todos nós, cada um de nós, está vivenciando nessa existência, é a reparação das marcas que nós deixamos no passado, nessa existência e nas anteriores. Nós estamos agora reparando todas as marcas que nós deixamos. Quando Jesus diz que os mansos herdarão a terra, podemos entender essa citação de duas formas. A primeira forma é que essa terra que Jesus se refere é a nossa paz interior. É um estado de consciência que nos permite desfrutar de uma tranquilidade que somente aqueles que estão em paz conseguem ter. A outra forma de interpretarmos essa frase de Jesus é que aquele que conquistou a mansuetude está apto a estar na terra quando essa terra estiver regenerada. A espiritualidade vem nos alertando já há bastante tempo que a terra está em uma transição entre o mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Essa transição já está ocorrendo há alguns anos, há vários anos, e ela não tem prazo para terminar. Uma das diferenças entre o mundo de expiações e provas e o mundo de regeneração é que, no primeiro, o mal prevalece. E no segundo, o bem prevalece. Portanto, o mundo de regeneração que está sendo construído, que vai se tornar a Terra, é um mundo constituído, na grande maioria, por aqueles que desejam e trabalham pela paz. Ou seja, os mansos que serão os herdeiros legais da terra regenerada. Mas para nos tornarmos mansos e pacíficos, temos que mudar os nossos sentimentos. Não apenas as atitudes superficiais,
E para nós melhorarmos os nossos sentimentos, devemos antes educar os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Ou melhor, antes do pensamento, tudo começa na nossa vontade. A cadeia de realizações se dá mais ou menos assim: a vontade, o pensamento, as ações e o sentimento. Os meus pensamentos seguem a minha vontade. As minhas ações seguem meus pensamentos. E os meus sentimentos seguem os meus pensamentos e as minhas ações. Como os pensamentos, eles vêm e vão com uma rapidez assim, muito grande, nós achamos que não conseguimos controlar. O pensamento vem, pum, já vem, bum. É uma velocidade assim que a gente não consegue nem perceber. Quando percebemos, já estamos pensando. E mesmo antes de perceber, já estamos pensando. Mas nós podemos exercitar o controle do pensamento. Toda vez que a gente se pegar, se perceber pensando algo que não é muito bom, devemos parar nesse instante e mudar o pensamento. Pensar em qualquer outra coisa. Lembrar de alguma situação engraçada na vida, alguma lembrança boa. Mudar o pensamento naquele mesmo instante. Com o tempo, esse hábito se torna tão natural que faremos essa mudança sem percebermos. E com isso, vamos aos poucos mudando os nossos pensamentos e também os sentimentos, e nos tornando verdadeiramente mansos e pacíficos. E aí conquistaremos a paz interior. E estaremos aptos a herdar a terra de regeneração. É difícil isso? Não, não é difícil. É trabalhoso? É trabalhoso. Trabalhoso, a gente tem que estar em constante vigilância. Requer, primeiramente, a vontade de mudar. Sem a vontade, a gente não muda. Nós temos que ter vontade. E é pela vontade que nós podemos escolher entre construir uma cerca que nos isola dos nossos irmãos ou construir uma ponte que nos une. Eu vou contar uma outra história agora. Vou tentar amenizar um pouco essa história, porque é uma história que fala sobre um... Eu já contei, acho que alguma vez aqui, mas é uma história muito comovente. Ela existia nos anos 80, um serial killer americano, que ele cometeu várias atrocidades, muitos crimes. E ele foi diagnosticado como psicopata. Psicopata, dentro da ciência, a ciência explica a psicopatia como aquela pessoa que não tem nenhum sentimento para com o semelhante. Ele não tem empatia. Ele não consegue sentir nada pelo outro. Nem amor, nem ódio. É totalmente indiferente ao sentimento alheio. Esse é o psicopata. Então ele faz qualquer coisa sem sentir absolutamente nenhum tipo de remorso, sem sentir absolutamente nada. E esse homem, ele, depois de muita investigação,
ele foi pego, ele foi preso e ele foi ser julgado. Ele começou as ações dele mentais com 16 anos de idade. E ele foi pego já com bastante idade. Eu não vou entrar em detalhes do que ele fazia, porque não convém, mas depois de muitas atrocidades que ele cometeu, ele foi pego, ele foi julgado. Durante o julgamento nos Estados Unidos pode ser assistido pelas pessoas. E os parentes das vítimas dele estavam presentes. Quase todos os parentes de muitas vítimas, muitas. Mais de 70 vítimas. E quando ele foi condenado, as pessoas aplaudiram a condenação, ele foi condenado à prisão perpétua, eu acho, né? E as pessoas, os parentes das vítimas, passavam por ele falando vários impropérios, né? Xingando, dizendo que ele tem que apodrecer na cadeia, aquelas coisas todas que as pessoas desabafam quando estão com um sentimento muito ruim de ódio, de rancor, de hostilidade, né? E essas pessoas foram passando. Em todas elas que passavam por ele e falavam as coisas que sentiam, ele não esboçava absolutamente nenhuma reação. Às vezes ele fazia até um risinho meio irônico. Até que em certo momento, um senhor que tinha perdido a filha nas mãos dele, chegou para ele e disse que o perdoava, que entendia o porquê que ele tinha cometido tudo aquilo, porque ele era uma pessoa doente, tinha tido uma infância bastante infeliz e, por isso, ele o perdoava. Nesse momento, esse homem chorou. Ele chorou copiosamente, abaixou a cabeça e começou a chorar. Aquele pai conseguiu quebrar a corrente do ódio. Aquele pai, num gesto de sublimidade, de elevação espiritual, conseguiu quebrar o sentimento de ódio que existia naquele local. E conseguiu atingir o coração daquele homem tão frio, tão calculista. Essa história é uma história que é real, tá? Não é criada, não. É uma história real. É uma história que mostra para nós, comprovadamente, que é possível amarmos o inimigo, como Jesus pediu. É possível nós quebrarmos a corrente do ódio que existe no nosso mundo, que ainda impera na cabeça das pessoas. No estudo de quinta-feira, surgiu uma conversa, né? E eu não lembro nem a questão que a gente estava discutindo, mas comentaram, né, que antigamente, há uma ou duas encarnações atrás, nós cometíamos atos muito violentos. Nós cancelávamos aquele nosso inimigo, aquela pessoa que a gente
não gostava ou que tinha alguma coisa que não estava bem. A gente fazia o cancelamento, né? O cancelamento, né? Eliminava as pessoas. E hoje nós não fazemos mais isso. Então melhoramos? Será que melhoramos? Ou não fazemos isso pelo medo da justiça? Porque a gente percebe que, apesar de não agirmos com essa intenção, ainda a gente gosta quando os outros fazem. Se formos fazer uma enquete no Brasil, quantas pessoas é a favor da lei de morte, né? Da condenação, pena de morte, da pena de morte, muitas pessoas são a favor. Não sei se é a maioria, mas uma quantidade significativa de pessoas ainda é a favor da pena de morte. Essas pessoas, ainda que não hajam nesse sentido, ainda estão com isso no coração. Ainda não mudaram o seu sentimento. E se não mudarmos o sentimento, a gente não melhora. A gente até vigia os nossos atos na sociedade em função da própria, o medo da própria consequências imediatas. Mas as consequências no mundo espiritual, as consequências nas próximas existências, a maioria de nós não leva isso em conta. E aí, quando nós passamos por todas aquelas vicissitudes que a gente vive, todas aquelas contrariedades que a gente vive na vida, por que me roubaram, por que eu sofro tanto, por que eu perdi tanto, por que eu tenho essa saúde debilitada, por que eu adquiri um câncer, por que eu estou tão ruim assim na vida? Qual é a resposta? Será que lá atrás nós não estamos colhendo os frutos que nós plantamos lá atrás? E é exatamente isso que a espiritualidade nos ensina. Se queremos ter uma vida melhor, nessa ou na próxima, comecemos nos vigiando os nossos pensamentos, educando os nossos pensamentos para nos tornarmos mais mansos e pacíficos, para merecermos ou conquistarmos, antes de merecer, conquistarmos uma elevação que nos permita ter uma vida mais tranquila, mais pacífica, mais bem, melhor. É essa que é a grande proposta que estamos aqui. Todos nós estamos aqui nessa existência para melhorarmos, para sairmos daqui dessa existência e voltarmos para a casa espiritual melhores do que quando aqui chegamos. Essa é a grande proposta da vida. Se nós melhorarmos um tanto que seja, já voltamos no lucro. Já voltamos com um saldo positivo. É esse que é o nosso grande desafio, nos melhorarmos.
melhorarmos hoje, sermos melhores que ontem e amanhã melhores do que hoje. É um desafio constante. É uma vigilância constante dos nossos pensamentos. E mudando os nossos pensamentos, mudaremos também os nossos sentimentos. Nós temos 4 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se eu não souber responder, eu digo que não sei e vou estudar para responder posteriormente. Tá? Eu não sei de tudo, como nenhum de nós sabe de tudo. Existe um princípio, né? uma máxima no Espiritismo. Não existe na Terra, no planeta Terra, nenhum professor da doutrina espírita. Todos nós somos aprendizes. Alguns conhecem um pouco mais porque estão estudando há mais tempo, ou que já vêm trazendo conhecimentos das vidas anteriores, mas todos nós somos ainda aprendizes. Então, se me desculpe, se quiserem fazer qualquer pergunta, se não souber responder, eu digo, não sei. E vou estudar, tá bom? Vou perguntar. Pode perguntar. A gente consegue medir o orgulho? Quer dizer, medir não, né? Como é que a gente consegue olhar o que a gente está vivendo e ligar ao orgulho? Eu estou sendo orgulhosa, então eu vou me auto-vigiar, né? Trazer a responsabilidade de volta para dentro e seguir trabalhando. Então, como a gente identifica? Isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Existe uma questão que já foi assim tão falada aqui, né, na casa, que acho que todo mundo sabe de decor, de salteado, né? A 919. Conhece-te a ti mesmo. Isso é uma lição que o Livro dos Espíritos trouxe e já foi dita essa lição também há quase 3.000 anos atrás por Sócrates, né? Sócrates falava isso, conhece a ti mesmo, para se melhorar. Então, é uma coisa pessoal. Você, todas as vezes que a gente se compara com o outro, é o orgulho falando. Isso para o bem. Por o mal, tanto faz. Se eu me comparo com alguém, fulano é melhor que eu, é o meu orgulho falando. Se eu me comparo com alguém, eu sou pior que o outro é melhor que eu, é o orgulho falando. Sempre a gente não se compara com ninguém. Nós somos individuais, mesmo porque ninguém conhece o outro tão bem a ponto de falar assim, eu sou melhor ou pior que aquele. Ninguém conhece o pensamento e o sentimento que o outro está sentindo ou está pensando. Ninguém. Na maioria das vezes não conhecemos nem a nós mesmos, muito menos o outro. Então, toda vez que a gente queira se comparar, é o nosso orgulho querendo falar, querendo se manifestando. Tá? Então, estude a si. Fala assim, puxa, isso está me incomodando. Por que isso está me incomodando? Santo Agostinho, nessa questão 919, Santo Agostinho propõe, isso está no Livro dos Espíritos, ele propõe que a gente, toda vez que for deitar, passar na nossa mente o dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz que seja reprovável esse dia? Eu briguei com a minha mulher, eu discuti, eu perdi a paciência com a minha mulher quando ela falou tal coisa.
mesmo que eu não tenha respondido, mas tenha respondido mentalmente, com medo da reação dela também, né? Então, às vezes, a gente responde só na mente e não verbaliza, também vale para a gente se conhecer. Por que que eu pensei isso? Por que que eu senti isso? Tá? Então, é autoconhecimento. E conforme você vai se conhecendo, vai percebendo as suas mazelas, as suas coisas, você vai tentando mudar isso, melhorar. Mas como que a gente diferencia, por exemplo, que a gente tem noção de certo e errado em algumas coisas? E aí, como que a gente, vendo uma situação que a gente sabe que é errada, não fazer essa diferença entre o meu orgulho falando que eu não posso ser melhor do que o outro que está fazendo algo? Olha, o certo e o errado. O orgulho entre o senso de justiça, entre o senso de certo ou errado, como que a gente não se sente caindo nesse orgulho diante de alguma situação? Bom, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Primeiro, o certo e o errado, o que é certo e o que é errado na vida, está gravado na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Existe uma recomendação de Jesus que, se a gente aplicar, toda vez que a gente aplicar essa, é uma frase só, simples, que se a gente aplicar todas as vezes na nossa vida, a gente vai estar com certeza absoluta agindo corretamente. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que os outros te fizessem. Muitas vezes a gente faz assim, eu não vou fazer ao outro, vou tratar o outro como o outro me trata. Então o outro me trata com hostilidade, eu devolvo hostilidade. Se o outro não me cumprimenta, eu também não vou cumprimentar o outro, ele nunca me cumprimentou, por que eu vou cumprimentar ele? Mas não é isso que Jesus pede. Jesus pede, trata o outro do jeito que você gostaria que o outro te tratasse. Se você gostaria que o outro te tratasse com cordialidade, com amorosidade, faça dessa forma. Se você gostaria que o seu vizinho te cumprimentasse, poxa, eu sinto que ele não me cumprimenta, então cumprimenta ele. Ainda que ele não responda. E todas as ações que nós agirmos com o outro, nunca espere retorno. Nunca espere algum retorno. Eu cumprimento, ele nunca me cumprimenta. Tudo bem, continua cumprimentando. Continue cumprimentando. Continue fazendo aquilo que você acha que gostaria que fizesse com você. Sem esperar retorno, sem esperar uma volta. Esse é o segredo da vida. Então, toda vez, o outro fez tal coisa e eu não concordo. Tudo bem, não concordo, não vou fazer. Isso guarda para você. Não espalhe isso. Toda vez que a gente for divulgar alguma ação do outro, era Sócrates também, né, que dizia isso. Passa pelos 3 crivos da peneira, né? Se é bom, primeiro, se é verdade aquilo que você sabe, que se vai passar para frente, se é verdade, tem certeza absoluta que isso é verdade. A gente recebe, normalmente, muitas mensagens, textos, coisas falando sobre as coisas, né? De tudo, né? E às vezes a gente, sem conferir se aquilo é verdade ou não, a gente repassa no automático, né? Antes de repassar, verifique se realmente é verdade. Depois verifique se isso é bom, se vai ser bom você passar para alguém. Vai ajudar alguma coisa? Muitas vezes a gente repassa alguma informação que vai ser útil para outras pessoas. Então, tudo bem. Mas tem que ver primeiro se é verdade. E depois se é útil. Né? E
E como eu a recebi, agora assim, eu vejo, falou, o orgulho de estar presente em nós, todas as coisas que a gente olha e diz, isso já não faço mais. Eu estou vendo o que fazer, eu vejo perfeito, mas eu já não faço mais. Aí está o orgulho presente, porque eu estou me orgulhando de não fazer o que o outro acaba de fazer. Então, é meio complicado a gente olhar para nós que o orgulho não está mais presente na gente. A gente percebe que ainda está presente até nessa questão. Eu estou vendo ele fazer e eu já não faço mais. É isso que você está falando. Quando a gente vê algum outro irmão fazendo alguma coisa que a gente reprova e a gente pensa assim, puxa, isso eu não faço mais. O que diferencia essa atitude nossa de a gente comparar e perceber que a gente não faz mais, do orgulho e do não orgulho? Se a gente se compraz, né, se a gente, puxa vida, se a gente se acha, isso é muito de sentimento, não é de simples análise assim. Eu posso olhar para uma outra pessoa e ver que ela comete alguma ação, faz alguma coisa que eu não faço mais. Eu posso fazer essa comparação sem o sentimento de orgulho quando eu só estou me analisando, me melhorando, me conhecendo melhor. Mas não é orgulho. Eu só estou me conhecendo melhor. O orgulho vai ser quando eu sentir satisfação por isso. Eu sou melhor que ele. Eu já não faço mais isso, eu sou melhor que o outro. Aí é orgulho falando, aí é orgulho gritando. Mas quando eu só olho e falo assim, puxa, eu estou melhorando, eu estou combatendo em mim, eu já fiz isso, puxa, agora eu já não penso mais assim. Então é um autoconhecimento. Isso não é orgulho, isso é bom. Tá bom? Mas aí o povo também não julga, né? Não julga, exatamente. Quando você falou agora uma coisa que eu acho que é legal. Quando você tenta melhorar isso em você, sem querer julgar o outro. Sem querer julgar o outro, exatamente. Então, assim, você talvez identificar que é diferente, porque aquilo é dele, não é seu. Exatamente. Então, assim, e aí é conflitante mesmo. Exato. Nesse sentido. Porque quando você está tentando se livrar do orgulho, assim, vou dizer, mas aí você tem que esbarrar no julgamento. E aí, essa questão é um pouco mais difícil para todo mundo, porque é exatamente isso. A gente vem numa sociedade que é certo e que é errado. Então, a partir do momento que você estipula o que é certo e o que é errado, você já está julgando se é certo ou se é errado. Exatamente. Só que a questão é essa. Eu particularmente, tenho exercitar isso. O que eu estou fazendo é certo para mim? É certo para quem eu interajo, para quem eu convido? Agora, se a pessoa vai fazer de novo ou não, eu não posso impor isso. Exatamente. Então, o que você falou faz sentido. Jesus falava assim, não julgueis para não serem julgados, né? E ele disse uma outra coisa, que às vezes nem sempre a gente lembra disso, né? Mas ele disse assim, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então toda vez que a gente apontar o erro do outro, pensa antes, puta, eu estou realmente totalmente isento de pecados para poder ter autoridade para julgar ou para apontar o erro do outro? E a resposta, invariavelmente, para todos os encarnados na Terra e desencarnados também na Terra, vai ser: não, eu não tenho essa autoridade. Não, não estou livre de pecados ou de imperfeições. Todos encarnados na Terra, todos os 8 bilhões de habitantes, e os desencarnados também que estão na crosta terrestre,
não estão nessa condição ainda. Então, por isso que Jesus fala, não julgueis, porque você não tem autoridade para julgar. E é isso aí. Tá bom? Passamos já bastante tempo no nosso horário. Agradeço a todos, um ótimo domingo e um beijo no coração de cada um.